Ele serviu por anos no reino das trevas, tinha alta patente. Ele recebia ordens para derrubar cristãos que oravam, jejuavam e buscavam a Deus. Hoje, já liberto por Jesus, ele revelou exatamente qual era a estratégia usada para esfriar crentes, e você precisa saber disso antes que seja tarde. O que você vai ouvir agora não é teoria, não é sensacionalismo. É o testemunho real de um homem que operava diretamente contra o povo de Deus e que hoje, transformado pelo sangue de Jesus, decidiu expor as táticas que ele mesmo usava para apagar o fogo de cristãos sinceros. Esse homem não trabalhava sozinho. Ele fazia parte de uma hierarquia espiritual onde havia ordens específicas, alvos definidos e estratégias calculadas para cada tipo de crente. Quando ele recebeu Jesus como Salvador, algo dentro dele se quebrou. A culpa do que havia feito o consumia, mas ao mesmo tempo ele sabia que Deus o havia poupado por uma razão. Ele precisava falar. Precisava alertar a igreja sobre o que acontece nos bastidores da guerra espiritual, porque muitos cristãos estão sendo derrubados sem nem perceber que estão sob ataque. Escreve nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora, porque essa palavra precisa chegar em todo o Brasil. Esse ex-bruxo revelou que o trabalho dele não era contra desviados ou pessoas que já estavam longe de Deus. O alvo principal eram justamente aqueles que buscavam, que oravam, que jejuavam, que tinham compromisso com o reino. Ele disse algo que me arrepiou. A ordem que vinha de cima era clara. Não mate o crente de imediato, esfrie ele aos poucos, até que ele mesmo desista. As trevas sabem que um cristão morto pode virar mártir, pode inspirar outros, mas um cristão frio, desanimado, sem oração, esse se torna um troféu silencioso. Ele contou que o processo era meticuloso. Primeiro observavam a rotina espiritual da pessoa, identificavam os horários de oração, os momentos de busca, os jejuns. Depois começavam a enviar interferências sutis, cansaço extremo, distrações constantes, brigas em casa, problemas no trabalho. Tudo planejado para roubar o tempo de secreto. E quando a pessoa começava a fraquejar, vinha a segunda fase, a acusação. Pensamentos como você não presta, Deus não te ouve mais, você é fraco demais. O objetivo era fazer o crente se condenar sozinho e se afastar da presença de Deus. Deixa seu nome nos comentários para que eu possa orar por você nesta semana, porque se você reconheceu esse padrão na sua vida, saiba que não é coincidência. Antes de continuar revelando as estratégias que esse homem usava, eu preciso te mostrar algo fundamental. A Bíblia já nos alertava sobre tudo isso. Não estamos falando de suposição ou de experiências isoladas. Estamos falando de uma realidade espiritual que a palavra de Deus sempre deixou clara, mas que muitos crentes escolheram ignorar. Paulo escreveu aos Efésios com uma firmeza que não deixa margem para dúvida, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Percebe o que está escrito aqui? Principados, potestades, príncipes das trevas. Isso não é linguagem simbólica. É a descrição de uma estrutura hierárquica real no mundo espiritual. Existe organização, existe comando, existe estratégia. E o apóstolo Pedro complementa esse alerta quando diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está vagando sem rumo. Ele está buscando, procurando, identificando alvos. E quando ele encontra uma brecha, ele age. O problema é que a igreja moderna vive como se essa guerra não existisse. Muitos crentes acordam, vão trabalhar, voltam para casa, assistem televisão e dormem sem nem perceber que estão sendo observados espiritualmente, sem perceber que suas rotinas estão sendo estudadas, sem perceber que cada momento de negligência na oração é uma porta aberta para o inimigo avançar. E Paulo ainda escreveu aos Coríntios algo que deveria nos deixar em alerta permanente, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui está o problema. Nós temos ignorado.
Temos vivido como se o inimigo não tivesse planos, como se ele não tivesse métodos, como se bastasse ir à igreja no domingo e estar protegido. Mas a realidade espiritual não funciona assim. O diabo tem estratégias específicas para cada tipo de crente. Ele conhece suas fraquezas, ele sabe onde você está vulnerável e ele vai atacar exatamente naquele ponto. Se você está me ouvindo agora e sente que sua vida espiritual não está como deveria, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. O ex-bruxo contou que uma das primeiras coisas que eles aprendiam era identificar o tipo de cristão que estavam enfrentando. Havia os crentes de fachada que eram fáceis de derrubar porque já estavam vazios por dentro, mas havia também os crentes de verdade, aqueles que tinham intimidade com Deus, e esses exigiam táticas mais elaboradas. Ele disse: a gente não ia de frente com esses porque eles tinham cobertura espiritual. A estratégia era mais sutil, mais paciente, mais silenciosa. A primeira estratégia que esse ex-bruxo revelou foi algo que muitos cristãos nem sequer percebem como ataque espiritual. Ele chamava de desgaste programado. O objetivo não era derrubar a pessoa de uma vez, mas sim ir roubando sua energia, sua disposição, sua vontade de buscar a Deus até que ela mesma decidisse parar de orar. Ele explicou que eles enviavam espíritos específicos para causar cansaço extremo, insônia, noites mal dormidas, pensamentos acelerados que não deixavam a mente descansar. A pessoa acordava já exausta, como se não tivesse dormido nada. Quantas vezes você já acordou assim? Dormiu às horas certas, mas acordou se sentindo mais cansado do que quando deitou. Sentiu o corpo pesado, a mente confusa, e a primeira coisa que veio na sua cabeça foi: hoje eu não vou conseguir orar. Isso não é normal. Isso não é coincidência. O inimigo sabe que se ele conseguir roubar seu tempo de secreto pela manhã, ele já ganhou o dia todo. Porque um crente que não ora pela manhã entra no dia sem cobertura, sem direção, sem discernimento, e aí qualquer coisa consegue derrubá-lo. Esse homem contou que a ordem era clara: ataque a rotina de oração antes de atacar qualquer outra coisa. Porque eles sabiam que um cristão que ora é um cristão protegido. Mas um cristão cansado, sobrecarregado, esgotado, esse vai começar a negligenciar a oração sem nem perceber. Primeiro ele pula um dia, depois 2, depois uma semana. E quando ele percebe, já faz meses que ele não tem um tempo real de intimidade com Deus. Se você está reconhecendo isso na sua vida agora, escreve nos comentários: eu preciso voltar a orar. Esse é um ato de posicionamento espiritual. Mas o desgaste não vinha só através do cansaço físico. Vinha também através de problemas constantes. Ele disse que eles provocavam situações no trabalho, conflitos em casa, dificuldades financeiras que pareciam não ter fim. Tudo calculado para manter a pessoa ocupada demais, preocupada demais, ansiosa demais para conseguir se concentrar na presença de Deus. A mente da pessoa ficava tão cheia de problemas que quando ela tentava orar, não conseguia. Os pensamentos voltavam sempre para as contas, para as brigas, para as dificuldades. E o pior, ela achava que era fraqueza dela, que era falta de fé, quando na verdade era um ataque direcionado. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia que o cansaço da carne seria usado como arma contra nós. Por isso ele não disse apenas ore. Ele disse vigiai e orai. Porque enquanto você não estiver vigiando, enquanto não estiver atento, o inimigo vai entrar sorrateiramente e roubar seu tempo com Deus sem você nem perceber. E quando você perceber, já vai estar frio, distante, sem fome da presença divina. Depois que o cansaço já tinha feito seu trabalho, vinha a segunda fase da estratégia. O ex-bruxo chamava isso de quebra do secreto. Ele explicou que o objetivo não era fazer o crente parar de orar completamente logo de cara, porque isso seria muito óbvio e a pessoa poderia perceber o ataque e reagir. A tática era mais sutil. Fazer a pessoa substituir o tempo de secreto por orações rápidas, por orações no trânsito.
por orações enquanto fazia outras coisas. Orações que não exigiam entrega, não exigiam quebrantamento, não exigiam silêncio diante de Deus. Ele disse que a ordem que recebia era: faça ele orar andando, faça ele orar enquanto dirige, faça ele orar enquanto trabalha, mas não deixe ele ter um momento a sós com Deus. Porque eles sabiam que o poder não está em oração mecânica, o poder está em intimidade. E intimidade só acontece quando você para tudo, fecha a porta, desliga o celular e se coloca diante da presença de Deus sem pressa, sem distração, sem agenda. Foi isso que Jesus fez no deserto. Foi isso que ele fez no Getsêmani. E é isso que o inimigo mais teme em você. Muitos crentes hoje vivem assim. Eles oram sim, mas oram correndo. Oram com a mente dividida. Oram sem esperar resposta. E no final do dia se perguntam por que se sentem tão vazios, porque não sentem mais a presença de Deus como antes. A resposta é simples. Você trocou o secreto pela conveniência. Você trocou o altar pela pressa. E o inimigo está comemorando, porque ele sabe que um crente sem secreto é um crente sem poder. Deixa nos comentários se Deus está tocando no seu coração agora, porque essa palavra não é para todo mundo, é para quem ainda tem fome de voltar. Esse homem contou algo que me impactou profundamente. Ele disse que quando eles percebiam que um crente estava começando a negligenciar o tempo separado com Deus, eles intensificavam as distrações. Colocavam pensamentos do tipo: você já orou hoje de manhã rapidinho, isso já basta. Ou então: Deus entende que você está ocupado. Ele não vai te cobrar por isso. Mentiras que soavam verdadeiras, mas que no fundo estavam desconectando a pessoa da fonte. Porque Deus não quer migalhas do seu tempo. Ele quer prioridade. Ele quer o primeiro lugar, não o que sobra. A Bíblia diz em Marcos 1:35: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado, que não tinha fraquezas como nós, ainda assim buscava o Pai em secreto. Ele não orava correndo. Ele não orava no meio da multidão. Ele se levantava quando ainda estava escuro, ia para um lugar isolado e ali passava tempo com o Pai. Se Jesus fazia isso, quanto mais nós precisamos fazer. O inimigo sabe disso, por isso ele luta tanto para te impedir de ter esse encontro. Quando a pessoa já estava enfraquecida pelo cansaço e já tinha abandonado o tempo de secreto, vinha a terceira fase da estratégia, e essa talvez seja a mais cruel de todas. O ex-bruxo chamava de fase da acusação e do isolamento. Ele explicou que, nesse ponto, o objetivo era fazer o crente se sentir tão culpado, tão condenado, tão envergonhado diante de Deus, que ele não conseguisse mais se aproximar. A tática era simples: bombardear a mente da pessoa com pensamentos como: você decepcionou Deus, você não presta, você é fraco demais, Deus não te ouve mais. Ele contou que eles usavam até mesmo versículos bíblicos fora de contexto para condenar a pessoa. Pegavam textos que falavam sobre santidade, sobre perseverança, sobre fidelidade, e jogavam na mente do crente como acusação, como se Deus estivesse decepcionado, como se não houvesse mais volta, como se a pessoa tivesse ido longe demais. E o pior é que muitos crentes acreditavam nisso. Eles paravam de buscar a Deus não porque não queriam, mas porque achavam que não eram mais dignos. Se você já sentiu isso, precisa saber agora: essa não é a voz de Deus. Essa é a voz do acusador. A Bíblia é clara em Apocalipse 12:10 quando diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele não para. Ele não descansa. Ele acusa, condena, envergonha. Mas a mesma Bíblia diz em Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Se você caiu, levanta. Se você falhou, recomeça. Se você esfriou, volte. Mas não acredite na mentira de que Deus fechou a porta para você, porque isso é exatamente o que o inimigo quer que você acredite. O ex-bruxo revelou que depois que conseguiam convencer o crente de que ele estava perdido, vinha a próxima etapa: o isolamento espiritual. A ordem era afastar essa pessoa de quem ainda tinha fogo, de quem ainda buscava a Deus,
de quem ainda vivia em santidade. Eles colocavam pensamentos como: aquele irmão é muito radical, aquela irmã é fanática, você não precisa ser assim. E aos poucos a pessoa ia se cercando de gente fria, de gente conformada, de gente que não incomodava sua consciência. Porque quando você está caindo, a última coisa que você quer é alguém te lembrando do que você era antes. E foi exatamente isso que aconteceu com muitos crentes, que hoje estão desviados. Eles não acordaram um dia e decidiram abandonar tudo. Eles foram esfriando aos poucos, foram se afastando das pessoas certas, foram se acostumando com a mornidão, foram acreditando nas acusações, e quando perceberam já estavam longe demais. Mas eu preciso te dizer algo: não importa o quão longe você foi, não importa quanto tempo passou, não importa quantas vezes você falhou, a porta ainda está aberta, o Pai ainda está esperando, e o sangue de Jesus ainda tem poder para te limpar, te restaurar e te trazer de volta. Agora que você já conhece as estratégias, precisa saber como se proteger e como reverter o esfriamento espiritual. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que está em guerra. Não dá mais para viver como se nada estivesse acontecendo. Não dá mais para achar que tudo é coincidência, que tudo é normal, que é só uma fase. Se você identificou algum desses padrões na sua vida, saiba que você está sendo atacado. E a boa notícia é que agora que você sabe disso, você pode reagir. O ex-bruxo contou que a coisa que mais os assustava era quando um crente que estava esfriando de repente acordava espiritualmente. Quando a pessoa percebia o jogo, fechava as brechas e voltava com tudo para a presença de Deus. Ele disse que nessas horas eles recebiam ordem de recuar, porque não tinha mais o que fazer. Um crente acordado vigilante, que volta a orar de verdade, esse se torna intocável. As setas continuam vindo, mas não conseguem mais penetrar, porque a cobertura espiritual foi restaurada. Então a primeira atitude prática é: volte ao secreto. Não importa se você vai conseguir orar apenas 15 minutos no começo. Não importa se você vai ter que acordar mais cedo. Não importa se vai ser difícil no início. Volte. Separe um tempo só seu com Deus, sem celular, sem distrações, sem pressa. Entre no seu quarto, feche a porta e diga: Senhor, eu voltei. Eu reconheço que me afastei, mas eu quero de volta a intimidade que eu tinha contigo. E Deus vai te receber, porque Ele nunca te rejeitou. Quem te afastou foram as mentiras do inimigo. A segunda coisa que você precisa fazer é fechar as brechas. Pecado não confessado é porta aberta. Relacionamentos errados são portas abertas. Conteúdos que você consome, músicas que você ouve, lugares que você frequenta, tudo isso pode ser brecha espiritual. O ex-bruxo foi muito claro. Eles entravam pelas brechas. Onde havia pecado escondido, onde havia rebeldia, onde havia desobediência, ali eles tinham permissão legal para atuar. Mas quando a pessoa se arrependia de verdade, confessava e abandonava o pecado, a porta se fechava na cara deles. A terceira atitude é se cercar de pessoas que têm fogo. Saia do meio da mornidão. Procure aqueles irmãos e irmãs que ainda buscam a Deus de verdade, que ainda jejuam, que ainda oram, que ainda vivem em santidade. Pode ser que eles te incomodem no começo, porque vão te lembrar do que você abandonou. Mas é exatamente esse incômodo que você precisa. Você precisa de gente que te desafie espiritualmente, não de gente que te faça sentir confortável na mornidão. Deixa nos comentários se você vai tomar essa decisão hoje, porque quando você se posiciona publicamente, algo se quebra no espiritual. Agora eu quero te convidar para fazer uma oração comigo. Se você está num lugar onde pode fechar os olhos e orar em voz alta, faça isso. Se não pode agora, volte nesse vídeo mais tarde e ore. Mas não deixe de fazer essa oração, porque ela não é apenas uma oração comum. É uma oração de quebra, de renúncia, de posicionamento. E quando você ora assim, declarando em voz alta, as trevas ouvem e precisam recuar. Então vamos lá, repete comigo ou ora do seu jeito, mas ore de coração. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido abaixo do que o Senhor planejou para mim.
Reconheço que deixei o cansaço roubar meu tempo de oração. Reconheço que troquei o secreto pela correria. Reconheço que acreditei em acusações que não vieram do Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo de ter negligenciado a intimidade contigo. Eu me arrependo de ter dado espaço para o inimigo agir na minha vida. E agora, em nome de Jesus, eu renuncio toda a estratégia das trevas que foi usada contra mim. Eu renuncio o espírito de cansaço que tem roubado minha disposição para buscar a Deus. Eu renuncio toda distração, toda correria, toda ocupação excessiva que tem me impedido de ter tempo no secreto. Eu renuncio toda acusação, toda culpa, toda condenação que não vem de Deus. Eu renuncio o isolamento espiritual e declaro que vou voltar a me cercar de pessoas que têm fogo. Toda seta que foi lançada contra a minha vida espiritual, eu quebro agora em nome de Jesus. Toda porta que foi aberta pelo pecado, pela negligência, pela desobediência, eu fecho agora pelo sangue do Cordeiro. Senhor, restaura em mim a fome que eu tinha por Ti. Restaura em mim o prazer de estar na Tua presença. Restaura em mim a sensibilidade para ouvir Tua voz. Tira de mim toda dureza de coração, toda frieza espiritual, toda mornidão. Eu quero voltar a ser aquele crente que buscava a Tua face de madrugada. Eu quero voltar a ter comunhão real contigo. Eu quero voltar a sentir Tua presença de forma real e poderosa. Me ensina a vigiar, me ensina a discernir, me ensina a reconhecer quando o inimigo está agindo e me dá força para resistir, para permanecer firme, para não desistir. Eu declaro que a partir de hoje eu volto ao altar. Eu declaro que a partir de hoje eu vou separar tempo real para estar contigo. Eu declaro que nenhuma estratégia das trevas vai me derrubar, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Cubro minha mente com o sangue de Jesus. Cubro minha casa com o sangue de Jesus. Cubro minha família com o sangue de Jesus. E agradeço porque sei que o Senhor me ouviu. Agradeço porque sei que a partir de agora as coisas vão mudar. Agradeço porque o Senhor é fiel para completar a obra que começou em mim. Em nome de Jesus, amém. Se enquanto eu falava você percebeu que essa estratégia estava agindo na sua vida, eu preciso que você faça algo agora. Escreve nos comentários: eu não quero mais viver frio. Isso não é apenas um comentário, é um ato profético. É você se posicionando diante de Deus e diante das trevas, dizendo que você não aceita mais viver na mornidão. É você quebrando o silêncio e declarando que quer voltar a ter fogo. Então vai lá agora e escreve: eu não quero mais viver frio. E se você sabe que precisa de ajuda para reacender esse fogo e voltar a discernir espiritualmente, eu preparei algo especial para você. É um devocional de 21 dias chamado Escola de Fogo, onde vamos trabalhar avivamento e discernimento espiritual. São 21 dias de ensinamentos profundos, orações direcionadas, jejuns estratégicos e ativações espirituais que vão te ajudar a sair da mornidão e voltar a viver no fogo de Deus. O link está aqui na descrição do vídeo. Esse não é um curso qualquer. É um processo de transformação espiritual. Nos primeiros 7 dias você vai aprender a identificar onde estão as brechas na sua vida e como fechá-las. Nos próximos 7 dias, você vai aprender a restaurar sua vida de oração e a voltar a ter intimidade real com Deus. E nos últimos 7 dias, você vai aprender a se manter vigilante, a discernir ataques espirituais e a andar em autoridade. Tudo isso baseado na palavra de Deus, sem misticismo, sem exageros, apenas verdade bíblica aplicada. Se Deus está confirmando isso no teu coração agora, não adia. Não deixa para depois. Não espera melhorar sozinho, porque o inimigo vai tentar te convencer de que você não precisa disso, de que você consegue sozinho, de que pode deixar para outra hora. Mas se você identificou que está esfriando, se você reconheceu as estratégias que foram usadas contra você, então você precisa de ajuda. E Deus colocou esse recurso na sua mão exatamente para esse momento. Eu vou orar por todos que se inscreverem na Escola de Fogo. Vou orar nominalmente, vou interceder pela sua vida, pela sua família, pelo seu avivamento espiritual.
porque eu sei que quando alguém toma a decisão de sair da mornidão, as trevas reagem. Mas eu também sei que quando você está debaixo de cobertura espiritual, de intercessão, de ensinamento bíblico sólido, nenhuma arma formada contra você prosperará. Então clica no link aqui da descrição e se inscreve na Escola de Fogo. Essa pode ser a decisão que vai mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. E se esse vídeo te impactou, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Compartilha no WhatsApp, compartilha nas redes sociais, marca aquele irmão ou aquela irmã que você sabe que está esfriando. Às vezes Deus usa você como instrumento para alcançar alguém que está prestes a desistir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos sobre guerra espiritual, avivamento e discernimento. Que Deus te abençoe e te guarde e mantenha aceso o fogo do Espírito Santo na tua vida.